Quando a gente fala de criar conteúdo para o próprio perfil, acho que todo mundo deve ter aquele formato que dá ranço só de pensar em ter que fazer. Eu não sei qual é o de vocês, mas o meu formato ranço é o Reel. Gente, eu detesto a ideia de ter que se gravar. E assim, não é nem o fato de ter que falar com a câmera. E isso pra mim é de boa, porque assim, eu falo sozinha comigo mesma. São altos diálogos em voz alta. Enfim, mas o que pega pra mim é a exposição. Eu ter que colocar a minha cara, sabe? Isso pra mim é muito difícil. Mas logo logo vocês vão ver eu quebrando esse tabu por aqui. Eu comecei aparecendo em um já, né? Agora os próximos serão eu falando nos conteúdos. Mas assim, não crie muitas expectativas não, tá? Tô avisando. Tô avisando com antecedência só pra vocês me darem um apoio moral. Agora, gente, eu adoro fazer carrossel. É o meu formato preferido por aqui, tanto pra criar como pra consumir. Me coloca pra ler um carrossel de 10 slides que eu vou ler com gosto. Claro, né, se for do meu interesse. Então assim, eu adoro ler coisas. Acho que é a minha curiosidade aguçada mesmo. Enfim, eu tô comentando essas coisas porque, assim, como eu tenho dificuldades com um formato ou outro, é muito provável que vocês também tenham, porque formato de conteúdo é uma questão de afinidade, né? E como eu preciso criar conteúdo para o meu perfil profissional, vocês também devem precisar, até porque a maioria que me segue aqui vende alguma coisa no Instagram. Então, o assunto de hoje deve interessar vocês nesse sentido. Eu penso que quando a gente precisa fazer uma coisa que a gente não tem o fit para aquela coisa, não tem pegada para aquilo, a gente tem que fazer de um jeito que dê certo pra gente. De um jeito que se encaixe no nosso jeitinho, sabe? E eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente. Já que eu não gosto, eu preciso fazer dar certo de um jeito que eu me identifique com aquilo que eu tô fazendo. Eu preciso tornar esse processo interessante pra mim, sem me preocupar se é desse jeito que tá viralizando ou não, se é desse jeito que o algoritmo tá entregando ou não. Enfim, eu tô bem nessa linha de raciocínio ultimamente. E eu acho que eu vou continuar por muito tempo. Coisas assim do tipo trend, eu só quero saber se for algo que eu me identifique. Pauta quente, eu joguei no mesmo pacote. Enfim, vou fazer só se fizer sentido pra mim. Se não fizer, eu passo e sem remorso. Porque assim, já é chato, né? Eu assim, falando como uma low profile, né? Já é chato a gente ter que ficar em rede social sem querer estar. E já é chato a gente ter que fazer um formato que a gente não gosta. Então eu ainda vou me submeter a fazer nos moldes que, entre aspas, é o que tá dando certo. Eu, assim, sinceramente tenho passado longe dessas ideias ultimamente. Eu prefiro ficar com o vamos simplificar a coisa? Pegando assim o meu exemplo. Se eu sei que pra mim fazer Reels demanda muita energia e é sufocante, mas é um formato que eu não posso abrir mão, eu vou tentar tornar esse processo o mais fluido possível. Ou seja, eu não tenho que ficar inventando cenários diferentões, dinâmicas mirabolantes, entradas cada vez mais criativas, como se fosse algo cinematográfico, porque assim, nada disso vai me ajudar a ter constância e afinidade com os Reels. Muito pelo contrário, né? Só vai me deixar mais fadigada e com cada vez menos Reels sendo postado no meu perfil. Porque, no final das contas, acaba sendo um ritmo difícil pra se manter e pior, né? Uma coisa que eu não me identifico. Então, essa é a mensagem central do episódio de hoje. Se você precisa criar conteúdo para o seu perfil, mas você sente que isso é difícil para você, seja porque você não gosta ou porque tem mais afinidade com um e menos com o outro, tenta se permitir fazer isso de um jeito que soe natural para você. Faz esse exercício. Pausa um pouquinho em um lugar tranquilo e pensa: como eu faria isso se não houvessem regras, se não existisse algoritmo para agradar, se não existisse um padrão? Como eu faria na minha essência como pessoa, dentro da minha personalidade? Como você faria isso? Faz essa reflexão, porque assim, essa é a direção para você encontrar pelo menos metade do caminho que você precisa seguir por aqui.
A outra metade você já sabe, né? É a estratégia. E assim, eu espero que você não tenha tido a expectativa de que nesse Storycast eu ia te passar um passo a passo para simplificar a sua criação de conteúdo. Porque no fim de tudo, esse processo só vai ser simplificado para você, ouça bem, esse processo só vai ser simplificado para você quando você aprender a entender a sua própria personalidade e respeitar isso dentro da sua criação de conteúdo. Esse é o pensamento que vai simplificar as coisas para você. Bom, acho que é isso pro Storycast de hoje. Tá pago e até o próximo episódio.